Eu agradeço a Deus pelos dias de paz, graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia, eu agradeço. Estamos de volta com mais Papo em Dia. E vamos falar hoje sobre, envelhecimento facial. Né, Duda? Vamos pro ar? Não veio, não fica. Não tem como, Fatioli. Pode falar. Dá licença, vou fazer uma saída honrosa para não tomar uma bronca dela e dos médicos que aqui estão. Então, vamos rodar a vinheta, senão eu vou ficar estressada. Não façam a vinheta, isso. vai. Olá, tudo bem, doutores? Tudo bem, Duda. Hoje nós recebemos o Dr. Tomás Lomônaco, de Campinas, e doutora Alessandra Silva, daqui de São Paulo, os dois cirurgiões plásticos e membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é sempre importante a gente ressaltar. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Vamos falar bastante sobre cirurgia plástica, mas hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos falar sobre envelhecimento facial. As pessoas falam muito ainda sobre estética. Brasil, que é uma referência aí em estética, né? E, inclusive, o nosso país é referência como as melhores cirurgias do mundo. O que as pessoas têm perguntado muito é sobre envelhecimento. Eu percebo que as pessoas têm uma preocupação em envelhecer. Vocês têm percebido isso no consultório, que as pessoas estão preocupadas em envelhecer? O que vocês acham? Todo dia. Todo dia? Eu acho que hoje a imagem é muito importante, né, Duda? Então, a preocupação até um pouquinho exagerada sobre um processo que é normal. Mas né? sabe o que eu percebo? Que não é só quem é mais velho que está preocupado, quem, sei lá, acima dos 40 anos, mas você percebe que as mulheres mais jovens, os homens estão mais preocupados também, tira aqui, puxa ali, você vê meninas muito novas fazendo toxina botulínica. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, né? Sim, o que a gente tem visto no consultório é que cada vez mais novo o paciente que procura com relação ao envelhecimento. Tá. O que as pessoas querem é uma prevenção ao envelhecimento. É um medo de envelhecer. Ninguém quer envelhecer. Mas falando nisso, o que leva as pessoas a envelhecer? Tempo, estilo de vida, a gente sabe que tem vários fatores externos e genéticos, mas o que leva, doutora? Duda, o envelhecimento é um processo normal, né? A partir dos 35 anos, né, o pessoal já começa a ter realmente uma redução da produção de colágeno, existe um afinamento da pele, você vai perdendo um pouco de volume. A gente tem imagens para mostrar para quem está em casa? Vamos mostrar um pouquinho de imagens, olha só. Então, essa imagem para a gente tentar mostrar o que vai acontecendo, né? Que assim, é um processo que é multifatorial. Você não envelhece assim de uma vez, você vai aos pouquinhos. Então, a pele ela vai sofrendo, ela vai tendo alterações de coloração, ela vai ficando mais fina, então ela é mais propensa às rugas, vai ficando com menor volume. A própria musculatura, ela remodela a parte óssea, então você tem uma alteração da parte óssea também. Então, a gente pode ver a diferença entre uma pele normal e uma pele jovem, uma pele mais fina, uma pele mais delicada, mais delgada e já um pouco mais desorganizada. Doutora, agora você percebe o seguinte, a gente falando de envelhecimento, de pele, como que é essa percepção no consultório de identificar o melhor tipo de tratamento? Porque as pessoas estão em dúvidas entre cirurgias plásticas e procedimentos estéticos, né? Os cremes, os procedimentos, ou vou direto para uma cirurgia. Como que é feita essa avaliação de uma pessoa que procura esse tipo de procedimento? Essa é uma pergunta bastante interessante, Duda, porque a pessoa vai chegar lá achando que ela consegue escolher um ou outro. Mas, na verdade, elas são complementares. Você precisa de um diagnóstico correto e cada processo vai entrar cada tratamento vai entrar numa parte do processo. Então, os cremes, né, que as dermatos nos auxiliam bastante, todo esse suporte... Funcionam sim. Né? E eles vão atuar na parte de hidratação, de coloração, de manutenção mesmo dessa pele. Eu ouvi dizer que a partir dos 25 anos, uma jovem, né? Porque jovem já começa a perder colágeno. Sim, a partir dos 30 anos. Já começa a perder o colágeno. Então aí já começa o efeito do envelhecimento da pele, seria isso? Exatamente. Apesar de ser jovem, né? 25 anos. Uhum. Então, a partir disso, já vai. É um processo que vai começando, desde a época que a pessoa começa a tomar sol, a pessoa começa a não se cuidar tanto do ponto de vista de estética e você acaba levando ao envelhecimento, às vezes, precoce do paciente.
Isso é o que acontece muito no consultório. Às vezes eu pego pacientes com 35 anos, com a pele de uma pessoa que parece de 50 anos. 50 anos. Você vê que pessoas que moram em outras regiões até que ficam mais expostas ao sol, no nosso país mesmo, que é um país tropical, você vê que em algumas regiões as pessoas realmente têm uma pele muito mais judiada, né? Uma pessoa que fica com a pele muito exposta, muito queimada do sol, ela parece realmente ser uma pessoa de mais idade, né? O Brasil é um país tropical. A incidência de raios ultravioleta no Brasil é muito mais alta do que em outros países, que são mais ao norte ou mais ao sul. Agora, a gente está afetar. falando de pele, mas as pessoas ainda têm aquele medo das rugas. Vamos ver a imagem? Tem imagem aí para mostrar? Falando de rugas, doutora, as cirurgias, elas tiram totalmente as rugas? Essa é a pergunta. Porque uma pessoa que vai fazer uma cirurgia plástica, ela imagina que nunca mais ela vai ter aquele problema. Ai, seria bom, mas infelizmente não é. Não. Né? Na prática, não é bem assim. Na prática, não é bem assim. A indicação da cirurgia é realmente assim, na parte do descenso, né? Na suspensão. Tudo que vai caindo, a gente tem que ir subindo, né, Tomás? Então, a gente reposiciona os tecidos. Mas você não consegue tirar as rugas. As rugas que elas já existem, elas continuam, você eventualmente tem que fazer associar um tratamento de pele, e as rugas dinâmicas, elas infelizmente, elas não desaparecem. Agora, falando em tratamentos, então, por exemplo, a gente tem tratamentos, tem cirurgias para rugas, tratamentos para pele. Os tratamentos, no caso, eles não substituem uma cirurgia, dependendo do caso da pessoa, um tratamento ele vai resolver. E dependendo de um outro perfil de paciente, pode ser que o tratamento não resolva. Isso procede? O tratamento não substitui cirurgia? Eu acho que eles se complementam. Se complementam? Se complementam. Você vai avaliar o paciente de acordo com a idade, de acordo com o estado de envelhecimento que o paciente está. E você vai indicar o tratamento para aquele momento que o paciente vive. Então, não adianta você ficar fazendo indicar uma paciente de 35 anos que tem um pouquinho de ruga, um lifting facial. É um procedimento cirúrgico, um procedimento que tem risco, tem consequências, sequelas que podem ficar desse procedimento. Então, você pode indicar procedimentos para prevenir a formação de mais rugas. Por exemplo, a toxina botulínica é um bom procedimento. O que eu percebo é que, assim, o cirurgião plástico, a gente está falando de face, né? Talvez funcione no corpo a mesma coisa, mas tudo que vocês fazem, mesmo que a pessoa vá para o ponto cirúrgico, ela ainda vai precisar de um tratamento estético de acompanhamento. Então, não é uma coisa que substitui. Eu fiz cirurgia, nunca mais eu vou precisar fazer nada. Muito pelo contrário, né? E que ela tem que cuidar mesmo para que aquela cirurgia não seja perdida, porque acontece também, para você conseguir manter esse resultado, né? Falando diagnóstico mesmo. O senhor falou de lifting. Lifting é um nome muito falado. Muita gente fala, eu queria fazer lifting facial, e subir, fazer tal, né? O que é o lifting facial, na verdade? Como que é feita essa cirurgia? O lifting é um reposicionamento dos tecidos da face. Basicamente é isso. Reposicionar os tecidos? Os tecidos da face. A musculatura, a pele. Então, você vai fazer, através de incisões, isso vai depender do paciente que você está operando. Incisão aqui próximo da orelha, você traciona essa pele. Tem imagem? Olha só. Uma imagem de lifting. Ali Nossa, você tá vendo... mas tira tudo assim, doutor? Vai ficar bonita. É uma cirurgia grande. Esse aí já é um pós-operatório. Aí já é um pós-operatório. Que o paciente usa uma máscara para prevenção do edema e compressão do sangramento. Doutor, agora uma pessoa que sofre de queloide, nós já vamos falar dessa imagem. Uma pessoa que sofre de queloide e faz cirurgia na face, não tem perigo, não? Tem. Tem, né? Porque a queloide, para quem está em casa, é a cicatrização. São pessoas que têm uma cicatrização, na verdade... Hipercicatrização. Né? E aí cria aquelas peles mais escuras, parecem umas bolhas, né? Nódulos. São nodulares. Isso pode acontecer no rosto? Pode. E aí, o que faz? Bom, graças a Deus, elas são bastante raras, né? Muito raras na parte facial, mas aí você tem que fazer o tratamento habitual mesmo, ressecção, você tem que tirar e associar tratamentos, que o ruim é que é uma propensão, o paciente já tem essa propensão. Então, mesmo normalmente, qualquer lugar que ele faça cirurgia, ele vai ter o problema da hipercicatrização. Existem lugares que são mais propensos, então no rosto são os lóbulos, né, da orelha, então já quem faz, às vezes, um piercing, alguma coisa, já tem uma má notícia nessa fase. Né, o centro do tórax, então algumas regiões elas são mais propensas. E, graças a Deus a face é um pouco menos. Mas existe, e o tratamento às vezes é um tratamento um pouco chato. Imagina, nossa, do jeito que mostrou ali, tira faz uma incisão grande no rosto. Uma ressecção da lesão e você complementa. E não adianta só você ressecar a lesão, você tem que complementar com os tratamentos. Tinha uma imagem ali, vamos mostrar aquela imagem novamente, essa daí. O que é essa imagem, doutor? Ali a gente percebe que fez uma diferença muito grande. Isso foi cirurgia ou foi tratamento?
Na verdade, ali está mostrando uma imagem de como evoluiu o envelhecimento da pessoa. Você pode ver que os tecidos do paciente da esquerda estão mais caídos. Ele tem uma formação de bolsas aqui embaixo, na região da mandíbula, bolsas na região da órbita. E no tratamento do lado, do canto esquerdo, você vê um reposicionamento desse tecido. Quando está na região dos olhos, é chamada blefaroplastia? É esse caso? Blefaroplastia. Então, por exemplo, uma pessoa que não mexeu no rosto, mas ela quer fazer só na região dos olhos. Então, não é um lift, ela vai fazer uma blefaro. É uma blefaroplastia. A blefaroplastia é uma cirurgia um pouco mais comum, né? Você faz essa cirurgia, às vezes, em pessoas um pouco mais novas do que o lifting faz. Mesmo os liftings, Duda, eles não seguem um padrão. Né? Não é um lifting, é sempre a mesma cirurgia. O lifting é o nome da cirurgia da suspensão. Mas tem gente que só precisa suspender o terço central. Tem gente que vai precisar fazer o terço inteira. Lateral. Tem gente que vê mais a região cervical. Então, o diagnóstico tem que ser bastante preciso justamente para preservar a naturalidade. Senão... Quando o paciente chega no consultório, só para a gente entender, normalmente as pessoas pesquisam muito na internet, em rede social, ficam vendo propaganda, um monte de coisa referente a tratamentos estéticos. Então, quando a pessoa chega na clínica, ela já vai com uma ideia formada, eu quero fazer isso. Acontece de vocês muitas vezes mudarem o procedimento que a pessoa gostaria de fazer, porque não é ideal, não é indicado para o perfil dela. Acontece muito isso? Sim, acontece com frequência. Porque vocês lidam com pessoas que, além da vaidade, seguem muito modinha, né? Tem que tomar cuidado com isso, né? O grande problema chegar no consultório e falar, eu quero parecer... Já chegam com o consulta do Dr. Google. Já chega tudo pronto, gente. Então tem que tomar cuidado. Eu quero fazer isso. Porque às vezes você chega e com aquela ideia de que eu quero ficar parecida com fulano, com ciclano, com beltrano. Na verdade, a cirurgia, ela vai reposicionar a sua pele, vai mexer na tua face, mas eu acredito que o objetivo da cirurgia é valorizar o que você tem de mais bonito. Então, às vezes, quando a pessoa fica querendo muito parecer com o outro, ela começa a virar um calicato, né? Então, o ideal, quando você procurar um cirurgião plástico, procure ver o que você tem de melhor, porque todo mundo tem a sua beleza, né? Todo mundo pode mexer em algo. Então, isso é importante. Agora, eu morro de medo de anestesia. Doutor, tem que tomar cirurgia para fazer o lifting? Que tipo, na verdade, tem porque tem o corte, mas que tipo de anestesia? Depende muito da prática do médico. Eu, particularmente, uso a anestesia geral. Geral? Geral. Eu acho mais segura, mais cômoda para o paciente. Já conheço colegas que fazem, às vezes, com local. Se não for uma coisa muito extensa, que dá para fazer. Mas o paciente, eu acho que é mais seguro uma intubação orotraqueal, o paciente controlado, monitorizado pelo anestesista do lado. Quanto tempo dura essa cirurgia? Depende do que você vai fazer. Tudo depende de como vai ser, né? Até 6 horas de cirurgia. E outra coisa que eu quero saber, o pós-operatório, eu vi que mostrou a imagem ali da faixa em volta do rosto, tudo, é muito chato esse pós-operatório, porque cirurgia plástica, vamos combinar, né? Só para ficar bonita. É um pós-operatório, assim, relativamente indolor, não é tão dolorido assim, mas o paciente fica com a face muito inchada, muitas vezes, várias equimoses no rosto. Quanto tempo leva para ficar assim, olha, era esse o resultado? De 2 a 3 semanas você tem uma redução do edema. Mas o resultado final são meses? Alguns meses, 4 meses, 5 meses, às vezes até um pouco mais. Doutora, a partir de que idade normalmente vocês recomendam esse tipo de cirurgia? Não é qualquer pessoa pode chegar e falar, eu quero fazer. Não. Realmente assim, tudo depende do diagnóstico, né? Então, você vai... Não existe uma idade padrão. Eventualmente, você pode fazer, às vezes, um lifting de terço médio, uma remodelagem de órbita em pacientes que são um pouco mais jovens, na faixa dos seus 40 anos, tudo. Hoje, a gente percebe que as cirurgias mais precoces, menores e mais precoces, como o reposicionamento dos tecidos já ocorre de uma forma mais organizada, ela foi até uma surpresa para mim, teve um trabalho bastante interessante, Tomás, né, que fizeram uma comparação entre quem operou mais cedo e quem operou mais tarde, né, mesmo fazendo tratamentos estéticos e tudo. E quem operou mais cedo realmente ficou melhor. Provavelmente porque você já reposiciona a musculatura, então ela para de atrapalhar um pouco a remodelagem óssea e o descenso dos tecidos, então isso aí é feito de uma forma mais delicada e com mais naturalidade. Bom, doutores, obrigada pela participação de vocês, sempre esclarecendo temas aí, e principalmente para você que está em casa, né? Porque todo mundo quer saber tudo sobre estética, sobre beleza, facial, corporal, seja o que for. O importante sempre, procure um médico que seja especialista, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, principalmente quando for se falar em cirurgia plástica.
Cuidado com o site de pesquisa, aquelas recomendações que eu sempre faço aqui. Mas o importante é você saber o seguinte, se você vai mexer aqui ou ali, o que importa é você ser feliz com a beleza que Deus te deu. Agora, eu sou super a favor de mexer, de levantar, de puxar, mas toma cuidado, valoriza o que você tem de melhor em você, tá bom? Não é verdade, Gi? Com certeza, Duda. Muito obrigada. Obrigada aos profissionais aí, viu? Tá bom? E agora a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí que tem esporte no próximo bloco. Até já.